Você já imaginou o imperador do Brasil, Dom Pedro II, cara a cara com o guerreiro sul em pleno velho oeste americano? Parece roteiro de filme, mas essa história inacreditável aconteceu de verdade e eu vou te contar todos os detalhes agora. Estamos em 1876. Dom Pedro II, um monarca fascinado por ciência, tecnologia e culturas diferentes, decide embarcar em uma jornada épica pelos Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos da América estavam em plena expansão para o oeste, um período marcado por tensões e conflitos violentos entre o governo americano e as nações indígenas. E é nesse cenário explosivo que a nossa história se desenrola. Dom Pedro II não era um turista comum. Ele não se contentava em visitar apenas os grandes centros como Nova York e Los Angeles. Ele queria ver a América de verdade, sentir o pulso da nação. Por isso ele pegou um trem da Union Pacific Railroad para cruzar o continente em direção a São Francisco. Essa viagem por si só já era uma aventura. As ferrovias eram novidade e atravessar planícies e montanhas, passando por territórios recém-conquistados, era algo para poucos e corajosos. Imaginem a cena: o trem deslizando pelos trilhos no meio do nada, paisagens áridas e selvagens se estendendo até onde a vista alcança. Dentro do vagão estava o imperador do Brasil, provavelmente absorto em suas anotações, ou observando a paisagem, quando de repente o trem para bruscamente. O que teria acontecido? Uma falha mecânica? Um obstáculo na linha? Nada disso. Ao olharem pelas janelas, os passageiros viram uma cena de tirar o fôlego. Um grupo de guerreiros sul, montados em seus cavalos, cercando o trem. A tensão deve ter sido palpável. Eram tempos da Grande Guerra Sul, um conflito sangrento pela posse das terras sagradas de Black Hills. Poucas semanas antes havia acontecido a famosa batalha de Little Big Horn, onde o general Custer e suas tropas foram derrotados. Portanto, encontrar guerreiros sul não era um bom sinal. Os guerreiros então invadiram o trem. O pânico deve ter tomado conta dos passageiros, mas o alvo deles era específico. Eles foram direto ao vagão onde estava a comitiva brasileira. Caminharam pelo corredor até pararem na frente de um homem alto, de barba branca e olhar sereno. O líder do grupo olhou fixamente para ele e perguntou, em um inglês quebrado, se ele era o grande chefe do Brasil, se ele era Dom Pedro II. Pense na coragem e na calma do imperador, em meio àquela situação tensa, cercado por guerreiros em pé de guerra. Dom Pedro II simplesmente confirmou sua identidade. Sim, sou eu, ele teria dito. Em vez de um ato de hostilidade, o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Dom Pedro II estendeu a mão e o líder só apertou-a firmemente, num gesto de respeito. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. O líder indígena não queria ouro, não queria fazer reféns. Ele tinha um pedido, um apelo desesperado. Ele pediu a Dom Pedro II que intercedesse por seu povo. Ele pediu que o imperador do Brasil conversasse com o presidente dos Estados Unidos na época, Ulysses S. Grant, e pedisse ele para parar a guerra, para trazer a paz entre os brancos e os povos indígenas. É uma cena poderosa. Um líder nativo americano vendo no monarca de uma terra distante uma figura de autoridade e sabedoria. Alguém que talvez pudesse entender sua luta e levar sua mensagem de paz ao homem mais poderoso dos Estados Unidos. Isso mostra o tamanho do prestígio e do respeito que Dom Pedro II tinha, não só entre diplomatas e cientistas, mas até mesmo entre povos que teoricamente não teriam como conhecer sua reputação. Dom Pedro II registrou esse encontro extraordinário em seu diário pessoal. Ele era um diarista meticuloso e graças a isso temos a confirmação desse evento que de outra forma poderia ser considerado apenas uma lenda. Ele descreveu a cena
a aparição dos índios de Penachos e o pedido de paz. O que aconteceu depois? Dom Pedro II, de fato, se encontrou com o presidente Grant em outras ocasiões. Não há registros claros de que ele tenha transmitido formalmente o pedido do líder sul, mas conhecendo o caráter humanista do imperador, é muito provável que ele tenha mencionado o episódio e a situação dos povos nativos em suas conversas. A guerra, infelizmente, continuou por mais algum tempo, mas esse episódio serve como um testemunho fascinante do alcance da imagem de Dom Pedro II. Ele não era visto apenas como um rei ou imperador, mas como um grande chefe, uma figura sábia e justa. Sua fama de intelectual, de patrono das artes e das ciências e de um governante moderado havia cruzado fronteiras e oceanos, chegando aos ouvidos de um povo que lutava por sua própria sobrevivência no coração da América. Essa história nos faz refletir sobre a imagem do Brasil no exterior durante o Segundo Reinado e sobre a figura complexa e admirável que foi Dom Pedro II, um homem que, no meio de uma viagem que já era histórica, protagonizou uma cena digna de um épico de faroeste, não com armas, mas com um aperto de mão e um pedido de paz. É um daqueles momentos da história que nos lembram que a realidade às vezes supera e muito a ficção. E aí, você conhecia essa passagem incrível da vida do nosso último imperador? É uma prova de que a história do Brasil está cheia de episódios surpreendentes e que merecem ser contados. Se você gostou de descobrir mais sobre esse lado aventureiro de Dom Pedro II, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma curiosidade histórica como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.